Um bloco de ferro de densidade, né? Rho do ferro aí, 7,6 gramas dividido por centímetro cúbico, tem as seguintes dimensões: 0,20 metros vezes 300 milímetros vezes 15 centímetros. Determinem a massa em quilograma do bloco. Bom, vamos então, né, anotar os dados aí do problema, certo? Bom, então inicialmente ele fornece para a gente a densidade do ferro. Então observem aqui que ele utilizou, né, essa questão, utilizou para expressar a densidade a letra grega Rho. Então eu vou anotar aqui, ó, o Rho do ferro, que eu vou chamar de ρF, vai ser exatamente 7,6 gramas dividido por centímetro cúbico. Na verdade eu vou tirar esse F aqui porque a gente está trabalhando só com uma densidade aqui, né, de um material apenas. Bom, e ele fala que esse bloco de ferro tem essas dimensões aí, né? 0,20 metros, 300 milímetros e 15 centímetros, tá? Ele pede para a gente determinar a massa do bloco, beleza? Em quilogramas. E aí, o que ele forneceu então? As dimensões. Vou fazer o seguinte: eu vou chamar isso aqui de base, ou melhor, largura, certo? Comprimento e vou chamar isso aqui de altura. Então eu vou anotar aqui, ó. A largura, é isso desse bloco de ferro, que eu vou simbolizar pela letra L. Então a largura vai valer 0,20 metros. Beleza? O comprimento, eu vou chamar de C, beleza? O comprimento então vai valer 300 milímetros. Fechou? E a altura, que eu vou chamar de A, ela vale 15 centímetros. Tá? Isso aí é um bloco de ferro, né? Então, o que nós vamos imaginar aqui? Nós vamos imaginar esse bloco, né, no formato de um paralelepípedo. Tá bem? Mas observe o seguinte, né? Ele pede aí, ele quer, né, ele pede pra gente a massa em quilograma. Tá? Só que a densidade fornecida foi dada em grama dividido por centímetro cúbico. Então, observe aí que nós temos várias unidades nesse problema aí, né? Principalmente aí no que diz respeito às dimensões desse bloco aí, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. Primeiramente, eu vou calcular o volume desse bloco, né, utilizando essas dimensões aí, tá bom? Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou passar todas as unidades aí, todas essas dimensões para metro. Por quê? Eu vou expressar esse volume no sistema internacional, que então é metro cúbico, tá bom? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume do bloco em metro cúbico, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ó, imaginar, tá? Um bloco cúbico. Então, eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos aqui. Então, eu vou desenhar algo desse tipo aqui, ó. Tá? Isso aqui seria mais ou menos o nosso bloco cúbico. Então, obviamente aqui o desenho não vai estar em escala, né? Eu vou chamar isso aqui então de L, tá bom? Isso aqui, desculpa, vou chamar isso aqui de comprimento, isso aqui de largura e isso aqui de altura, tá bom? Então essas são as dimensões desse bloco aí, tá? E aí lembrando que o volume desse bloco, certo? Vai ser dado pela multiplicação dessas dimensões, ou seja, a área da base, se a gente imagina essa área da base aqui, né? É dado por comprimento vezes largura vezes altura. Isso nos fornece o valor do volume, né? É a área da base vezes a altura, tá? Então basta a gente multiplicar todas essas dimensões aí. Mas como eu disse, eu vou passar todas essas dimensões aí inicialmente para metro, tá bom? Então eu vou fazer de forma mais rápida aqui, né? Vou fazer uma colinha aqui no cantinho. Bom, a largura, tá? Então vamos fazer uma colinha aqui, ó. A largura já foi dada em metros, então não vou precisar de transformar em uma unidade, certo? O comprimento, ele foi dado em 300 milímetros, tá? E aí, né, a gente sabe que isso equivale a 0,3 metros, tá bom? E a altura foi dada em centímetros, né? 15 centímetros, né?
e a gente sabe que isso aqui equivale a 0,15 metros. Tá bom? Então, feito isso, eu já tenho a dimensão, né, desse bloco aí, né, todas as dimensões em metro. Então, eu vou substituir o resultado aqui, ó, né? Eu quero calcular o volume, então eu vou calcular o volume aqui, né? Então, o volume desse bloco vai ser dado pelo comprimento, que vale 0,3, vezes a largura, que vale 0,2, vezes a altura, que vale 0,15. Tá bem? Então, se a gente efetua essa continha aí, né? Então, vamos lá. 0,3 vezes 0,2, não é isso? Vezes 0,15. Né? Então, a gente obtém aí um volume de 0,09... Opa, tem mais um zero aqui. 0,009 metros cúbicos. Tá bem? Se a gente quiser expressar esse resultado em notação científica, seria 9 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bem? Então, gente, esse é o volume do bloco. Tá? O que o problema pede é o seguinte: para calcular, né, a massa de ferro contido nesse volume aí. Tudo bem? Mas aí, né, já que a gente conhece a massa, desculpa, o volume e nos foi fornecida a densidade, basta a gente utilizar então a definição de densidade, né? A densidade, né, nós vamos simbolizar nesse caso aqui por ρ, né, porque o problema falou ρ. A densidade ρ, né, ela é definida como sendo a massa dividido pelo volume. Tudo bem? Se a gente isola aqui, ó, a massa, certo? A massa é dada pelo produto da densidade vezes volume. E aí, nesse problema, é exatamente isso aqui que a gente quer calcular, né? A massa do bloco. Beleza? Mas agora vamos observar o seguinte aqui, ó. Então, deixa eu escrever aqui embaixo novamente. A massa, então, vai ser dada, né, pelo produto entre a densidade e o volume. Mas observe o seguinte. O volume aqui foi dado, né, foi calculado em metros cúbicos. E a densidade, né, foi dada em grama dividido por centímetro cúbico. Né? Então, obviamente, eu não posso trabalhar com a densidade nessa unidade, né, e o volume na unidade de metro cúbico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar essa densidade, que está em grama dividido por centímetro cúbico, em quilograma dividido por metro cúbico. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa informação aqui, né? Vou guardar essa informação aqui primeiramente. Então, eu vou transformar, né, a unidade de grama dividido por centímetro cúbico em quilograma dividido por metro cúbico. Beleza? E aí nós já vimos isso, né? Que existe um fator de conversão, né? Se eu tenho as duas unidades aqui, ó, beleza? Se eu estou com a unidade de grama dividido por centímetro cúbico e quero passar para quilograma dividido por metro cúbico, eu multiplico por 1000, certo? E o caminho inverso, ou seja, passar de quilograma dividido por metro cúbico para grama dividido por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu acho que vai faltar espaço. Eu vou reorganizar isso aqui, tá bom? Eu vou passar essa colinha nossa aqui, ó, para cá. Tá bom? Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular a massa, né? Bom, então a massa não é dada pela densidade vezes volume, tá? Então a densidade, né, o que nós vamos ter que fazer? Transformá-la para quilograma para metro cúbico. Então basta eu pegar, né, 7,6 e multiplicar por 1000, tá? Então a densidade, né, então vai ser dada em 7.600, beleza? Vezes o volume, que vale 9, vezes 10 elevado a menos 3. Então, se a gente efetua essa continha aí, nós vamos obter aí que a massa dá exatamente 68,4 quilogramas. Tá bom? Então, a massa, né, de ferro contida nesse bloco vai ser dada por 68,4 quilogramas. Tá bem? Então, esse é o resultado aí dessa questão.